Na série de entrevistas para conhecer a caminhada de fé dos nossos padres, dos nossos sacerdotes da Igreja Católica, é com grande alegria que eu venho até a Diocese de Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, conhecer um pouco da caminhada de fé do Padre Césio Bitelo, pároco da paróquia São Luís Gonzaga, no município de Sapiranga. Padre Césio, uma alegria poder conversar contigo. Muito obrigado por me acolher aqui na sua paróquia. Alegria toda minha, que bom estarmos juntos, que nos acompanha também. Podemos ter esse momento bem especial de conhecimento, de crescimento também na fé, de poder fazer realmente com que as coisas de Deus possam chegar até o seu coração de maneira assim muito clara, muito objetiva, né? Então que bom esse trabalho e que bom que você está aqui também, uma alegria. Padre Césio, vamos começar então, com perdão da redundância, pelo começo. Eu queria que o senhor contasse um pouco da sua história familiar, as influências católicas que o senhor teve, até chegar naquele momento que o senhor começa a pensar assim, e se eu for padre? Como é que se deu? Perfeito. Então, eu sou natural de Porto Alegre, nasci e me criei na capital, também lá eu me formei, trabalhei também em algumas empresas. Eu sou filho único, né? Meus pais com 12 anos teve a separação. Não temos família católica, eu conheci a Igreja Católica com 16 anos, onde através de dois jovens em Porto Alegre, em dias diferentes, em locais diferentes, me falaram sobre a pessoa de Jesus Cristo e sobre a Igreja. E o mais interessante é que esses dois jovens, em dias diferentes, horários diferentes, eram da mesma paróquia e do mesmo grupo. Então, a partir dali, eu vi um grande sinal de Deus na minha vida, porque com 16 anos, com a separação dos meus pais, porque foi muito complicado a minha infância devido à questão do alcoolismo do meu pai, as escolhas que ele fazia errada, as situações complicadas que nós passamos, fome e necessidade. Então foi um coquetel de situações que lá com 16 anos a coisa estava complicada. E a partir então daquele momento com aqueles jovens, então deu um despertar na minha vida como um sinal de Deus. Então eu participei da paróquia, que era a paróquia São Martinho, na zona sul de Porto Alegre, no bairro Cristal. E a partir daí começou toda uma mudança na minha vida, né? Voltei a estudar, voltei a trabalhar, me formei na área administrativa, passei por algumas empresas, por último multinacional. Eu era funcionário da Telefônica, que depois ficou a Vivo. E dentro desse contexto, então, ali de um trabalho bem intenso, né? Porque eu entrei na Telefônica separando papéis e cheguei à supervisão, onde eu coordenava um setor com 6 milhões de clientes e quase 100 funcionários diretamente ligado comigo. E nesse contexto todo foi que Deus, então, tocou o coração, já vinha vindo, né? Mesmo com 16 anos, sempre participei de retiros, de encontros, de formações a São Martinho. Deus foi preparando e tomei a decisão, então, de reingressar na faculdade. Em 2004, então, comecei a teologia e a filosofia, fazia história também, fazia 3 juntos. E por providência de Deus, ganhei bolsa também de estudo, então consegui fazer não as 3, mas as 2 pelo menos, que é a teologia e a filosofia, e optei então entrar para a Diocese de Novo Hamburgo. Me identifiquei naquele período com a formação e com a amizade também com os seminaristas que estudavam comigo na PUC em Porto Alegre. Então esse foi o contexto de eu chegar. Então em 2008 fiquei um ano no seminário, ajudei Dom Zeno também em alguns relatórios que ele precisava para Roma, relatório de Límina e também coisas para a CNBB, e com isso eu fui me conhecendo melhor. Então, em 2009 chegou o dia da ordenação, então em agosto ordenado diácono temporário e em novembro então, de 2009 o sacerdócio. Então fiquei 1 ano e meio em Rolante, depois 5 anos na Charlau, ali em São Leopoldo, 7 anos em Gramado, Várzea Grande, agora aqui em São Luís Gonzaga, em Sapiranga, eu estou há 2 anos e 7 meses. Padre, então vamos explorar um pouquinho de tudo isso que tu contou para nós. Dessa experiência lá da São Martinho, tu teve então a oportunidade de conhecer o Padre Ladislau, né? Como é que foi essa experiência? Que ele é um sacerdote que faleceu há pouco tempo, veio da Hungria para o Brasil, fundou a comunidade lá da São Martinho, né? Como é que foi essa experiência com ele? O que foi interessante conhecer na São Martinho, ali do trabalho do Padre Ladislau, né? Que era um diferencial assim no tipo de espiritualidade, no caso ligado com a renovação carismática católica, né? De uma missa animada, de grupos de oração, de espiritualidade, de retiros, de formação. Então isso me ajudou muito, e a vivência de comunidade. Então o que me trouxe muito essa marca foi ver os grupos de jovens, aos quais até hoje tenho amizade com muitos daqueles que lá passaram, alguns ainda continuam. Isso marcou muito a minha vida. Então o crescimento espiritual foi a partir dessa experiência também. A partir, claro, dali
fui conhecendo outras personalidades, digamos assim, da fé, né? No caso, o Monsenhor Jonas Abib, Padre Eduardo Lobetes e outros também que fizeram parte também dessa caminhada de fé, né? E, padre, agora falando... Padre Adilson também de Sapucaia, né? Padre Adilson Cunha, sem dúvida, um grande testemunho de fé da Igreja Católica, né? E agora, passando um pouquinho da fase do seu discernimento, como é que foi a reação da sua família quando o senhor comunicou que queria entrar para o seminário e estava pensando em ser padre? No período, assim, meus pais já eram separados. Minha mãe, assim, ficou um pouco meia contra esse processo, mas Deus também agiu no coração dela de maneira muito especial, que ela acolheu meus pais já eram separados, né? Porque em 2004, quando eu comecei a faculdade, em 2005 apareceu meu pai com câncer de esôfago, né? O pai bebia, o pai fumava, o pai roubava, era umas coisas bem complicadas. Enfim, quando encontrei ele novamente, né, falei com Deus, olha, eu quero me salvar, dá para salvar o corpo, salvar a alma pelo menos, né? E Deus fez um projeto comigo, vamos fazer por ele o que é possível, o resto vai acontecer. Então eu comecei a cuidar do pai, sair da telefônica, por isso que a bolsa de estudo veio também. E naquele ano que eu cuidei dele, assim, o pai teve uma conversão extraordinária. Tanto é que ele dizia assim que o pior câncer da vida dele não é o câncer físico, que agora estava destruindo ele, porque destruiu o esôfago e com metástase no pulmão. Mas o pior câncer foi do caráter dele, do que ele viveu na vida, do que ele botou fora a família, gastou com bebida, com mulherada, roubo, um monte de coisa assim. Então, ele foi tão tocado pela graça de Deus, e do restante, foi um ano mais ou menos o processo, durou mais 6 meses. Então, o pai teve uma conversão linda, uma transformação gigantesca, né? E morreu assim, dizendo, me encontrei com Deus, né? Não tenho medo da morte, quero me encontrar com aquele que se encontrou aqui, né? Então, tanto a mãe como ele depois também me abençoaram nesse sentido, e a mãe viu todo o sinal e a obra que Deus estava fazendo, né? Porque eu sempre digo, o nosso Deus não é o Deus do papel, o Deus do livro, né? O papel, o livro, ele está mostrando que esse Deus existe e que ele fez grandes coisas. Basta ver na vida dos santos, basta ver na história da igreja as intervenções de Deus. Então, somos uma pessoa viva e ressuscitada que atua no nosso meio e age conosco, né? É isso que eu tenho essa experiência. São quantos anos de padre mesmo? Eu vou fazer agora, dia 20 de novembro, 16 anos. 16 anos de padre. 16 anos de padre. Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa sua experiência das paróquias que o senhor passou. O senhor trabalhou em Gramado, como é que foi trabalhar em Gramado? Gramado eu trabalhei então na segunda paróquia que foi criada, tem a paróquia São Pedro do Centro, que é a mais antiga, e temos a paróquia da Várzea Grande, aquela subidinha de Três Coroas. Logo tem um pórtico ali, naquele pórtico, toda aquela região, ali tem 15 mil habitantes, que se chama Várzea Grande. Então ali eram, com a matriz e mais as capelas, tínhamos 9 comunidades e mais ou menos umas 32 pastorais de trabalhos e atividades na paróquia. Então foi muito gratificante, porque não era aquele centro de Gramado turístico, mas era um bairro muito ativo, com turistas também, com pastorais bem acentuadas e atividades bem bacanas, assim, naqueles 7 anos foi assim desenvolvido com muito carinho, né? Tá bem na Charlau, onde eu passei, lá era quase 50 mil habitantes, a Charlau não parece, mas ela é imensa, né? Também as minhas atividades. Então eu só levo o meu modo de trabalhar, eu entro com a administração, porque como a minha área também é logística, eu transformei muitas coisas do trabalho em dados, em informações, em plataformas, para que as pessoas entendessem o que é o trabalho do padre e elas automaticamente, ao enxergar, vissem com outros olhos a igreja. O que me incomodava muito era assim, padre não faz nada, a igreja é rica. Eu não sei o padre só reza a missa. Só reza a missa, faz sepultamento, batizado e casamento. E tem essa visão muitos católicos, né? Isso antes de ser padre me incomodava muito. Eu digo, não, tá certo, tem alguns, assim, nas raridades que realmente às vezes não ajudam. Mas a grande maioria, o pessoal trabalha, se esforça, as pastorais, os movimentos. Mas o que me chamava a atenção, né? Já era Deus inspirando no coração. Mas se eles não conhecem, como é que eles vão realmente saber do que está acontecendo por trás? Se eu falar para você, o pessoal, temos muito trabalho, todo mundo vai dizer, nós também temos muito trabalho na nossa família, na empresa, mas como que a gente vai fazer isso chegar ao conhecimento das pessoas? Aí Deus foi inspirando. Vamos fazer uma plataforma, vamos transformar então os trabalhos em dados para chegar no coração e na vida das pessoas. Então o que foi a grande jogada? Eu transformei os trabalhos do padre em dados.
a parte financeira da paróquia, a parte de investimentos, a área social. A igreja é rica, não faz nada pelos pobres. Não, a igreja faz, está aqui as informações. Então, com essa plataforma eu consegui fazer uma evangelização não só na paróquia, mas eu atingi também pessoas que não são católicas ou de outras denominações que viram com outros olhos todas essas atividades, né? Então isso me ajudou bastante. Por exemplo, hoje eu me perguntar, o que realmente tu faz, né? O que as pessoas identificam? Bom, hoje, atualmente, eu estou com 145 pontos de trabalho. Você não sabe onde é que tirou tudo isso, né? Já até assusta, né? Eu tenho um, tenho dois, eu estou apavorado, o padre vem com 145 pontos de trabalho. O que é isso, né? Pega aqui a paróquia da São Luís Gonzaga, então as capelas, eu também tenho atividades com elas, que as nossas pastorais aqui são 33 grupos, né? São 49 pontos de atividades, porque ali eu tenho as missas, formações, várias atividades. Eu tenho o ECC regional, que eu assumi agora, são 16 dioceses, que eu vou estar interagindo com elas. Antes eu tinha o ECC diocesano, que era 28 paróquias que eu interagia com eles. Mas eu também tenho as equipes de Nossa Senhora, a qual acompanho exatamente isso. Eu sou então eu tenho a região, da parte da região 3, que pega Grande Porto Alegre, Serra Gaúcha e também Montenegro. Então são 44 grupos de casais e atividades. Então, somando tudo isso, vai dar esses 145 pontos de trabalho. Agora, quantos trabalhos o padre faz realmente? Então, eu tenho 25 tipos de serviços para atender esses 145 pontos de trabalho. Então, ali nós temos desde missa, formação, confissão, São dos Enfermos, casamento, palestra, temos programação também de eventos, procissões, várias atividades que vai somar esses 25 tipos de serviço. Na plataforma, a pessoa pode acompanhar e ver a quantidade em números e também carga horária. E com isso o impacto foi muito grande. Quando eu falei que nas pastorais todas tinha 614 pessoas envolvidas, o pessoal ficou assim, da onde tinha tudo isso, né? Sim. Então são os grupos de casais, jovens, área social, que essas pessoas todas estão interagindo também. Então o padre falar que tem essa quantidade de pontos de trabalho, esse número de serviços, 25, depois vem a quantidade que é feita por ali, o pessoal ficou assim, impressionado. E o poder público também, pessoas de outros segmentos começaram a ver com outros olhos. Eu estou aqui há 2 anos e 7 meses, a nossa área social, por exemplo, Marcos, nós investimos mais de 1.700.000, tudo aquilo que foi recebido, transformado em valores ou valores, e os relatórios que nós passamos para a diocese, também para que ela também possa mostrar esse trabalho, esse valor todo, só a paróquia São Luís, fora as demais paróquias. Então as pessoas tendo em mãos essa informação, tendo esse acesso, a coisa realmente se transforma. Isso dá credibilidade. Credibilidade. Atualmente, mais ou menos por ano, tem uma média de 3.000 serviços, né? Sim. São lá 3.000, 3.100, 3.200 horas trabalhadas. Então, pegar todas essas informações é muito bacana, né? E o legal é que o padre ganha bem, como o pessoal fala, né? Mas o padre é rico, né? Então, isso é muito bacana, porque eu dou palestra também para empresas, porque eu trabalho a gestão administrativa, né? Mas trabalho também a gestão espiritual, consigo unir as duas coisas, para que as pessoas tenham a sua administração da sua vida, da sua família, da sua casa, também saibam administrar os seus bens, mas também administrar a vida espiritual. Sim. A importância da oração, da palavra de Deus. Então, muitas empresas, hospital, me convidam para que eu dê essa palestra. Interessante que eles esperam um palestrante antes do padre lá, depois só fica assim meio que olhando, né? Mas não um palestrante, o padre vai rezar aqui, daí eu me apresento, falo um pouquinho da minha história e com isso eu já trago a atenção deles para mim, né? Então teve um médico em Gramado, foi muito bacana, eu estava palestrando no hospital, mostrei essas informações, só que eu não tinha falado o que o padre ganha. E aí ele levantou o dedo e disse, padre, tem uma pergunta que não quer calar, né? Ele disse assim, padre ganha bem, né? Com todo esse seu trabalho, você vai ganhar muito bem, né? Eu digo, nossa doutor, que pergunta maravilhosa. Ele regalou um olho assim, pensou, acho que eu fiz bobagem, né? Nessa pergunta. Então eu abri uma outra parte da plataforma, né? Onde o que eu faço, né? O que o padre ganha, né? Pela CNBB é 2 salários mínimos vezes 13, então são os 12 meses do ano, e teria assim como que um 13º salário, para entender, né? Então são 2 salários mínimos vezes 13. Então esse é o que o padre ganha no ano. Se eu pegar e dividir esse valor total
pelo número de trabalhos e a carga horária, o que eu assustei o médico, né? Porque eu perguntei para ele assim, o senhor numa consulta, sua consulta que média era? Ele ficou meio assim, mas respondeu, eu cobro entre R$800 a R$1.000, é 1 hora? Eu perguntei para ele, não, 50 minutos mais ou menos, aí chega a 1 hora, né? Pois é, o senhor então por 50 minutos ou por 1 hora cobra entre R$800 a R$1.000 a consulta. Você sabe quanto que eu ganho com 1 hora e 5, naquele período a média foi 1 hora e 5 de atividades, então o valor ficou em R$17,38. O impacto que deu com os médicos, com o pessoal, por que isso? Porque números e dados impactam. Então eu consigo evangelizar, primeiramente desconstruindo aquela imagem que as pessoas têm do trabalho do padre, do trabalho da igreja, que a igreja é rica, o padre não faz nada, exatamente com esses dados. E os dados todo mundo entende, desde o paroquiano mais simples ao mais intelectual, aquele que é da igreja, aquele que não é da igreja, enfim, tanto é que aqui eu tenho pessoas da Assembleia de Deus, até de outras denominações, por exemplo, que nos ajudam. Né? Em nossos eventos, atividades, se colocam à disposição. Temos um grupo de pastores também aqui de Sapiranga, onde a gente faz um trabalho, que ficam muito impressionados e eles mesmos nos ajudam a partir dessa informação. Né? Teve um juiz aqui de Sapiranga, a gente fez uma reunião online, né? E tratando de um assunto, e ele começou a perguntar e eu comecei a falar. Né? Eu falei que tinha na página da paróquia, que tinha no Facebook. E os assessores dele que estavam atrás, só que tinha um problema que tu não via o que estava atrás dele, né? Eu só via o juiz, uma bandeira do Rio Grande do Sul, né? E mais atrás estavam os assessores. Eles começaram a acessar e passavam para ele no computador da frente que o que realmente que eu estava falando estava ali, né? Isso impressionou muito tanto ele como os assessores, que eles nunca tinham visto de uma maneira assim detalhada, de uma informação tão clara, objetiva e com dados. O que a Igreja Católica faz? O que uma paróquia faz? Todas fazem seus trabalhos, mas eu peguei o lado administrativo, o lado da minha formação, para fazer com que isso chegue de maneira muito clara, muito objetiva, naquela pessoa mais simples, até mais intelectual, o que realmente uma comunidade faz, o que uma igreja faz, quantas pessoas estão envolvidas por trás. Eu te falei 614 pessoas, ficou assim, onde é que surgiu tudo isso, né? Então são essas equipes e nos ajuda realmente a fazer uma evangelização com dados, né, com informação. Um aspecto muito bonito do sacerdócio, né, padre, é que a gente às vezes pensa, a história entrou no seminário com 18 anos, fez toda a caminhada, mas a gente sabe que tem muitos padres em várias dioceses do Brasil que fizeram uma faculdade antes e que acabam usando essa experiência, esse conhecimento. Daqui a pouco um padre que é formado em engenharia usa toda essa metodologia, é uma pessoa mais das exatas, consegue fazer isso, e tu faz isso nessa questão da administração, né? E eu queria te perguntar agora, padre, um tema um pouquinho diferente. Nós estamos gravando essa entrevista no mês de setembro, e setembro é o mês da Bíblia, da Palavra. E durante muito tempo, nós católicos tivemos a fama de não sermos íntimos da Palavra de Deus. Sempre podemos melhorar. Mas como é que o senhor vê a proximidade, a intimidade de nós católicos com a Palavra? O que eu faço aqui na paróquia, eu fazia nas outras também. Eu faço uma menção do mês de setembro da Bíblia, mas todos os meses, nas minhas homilias e reflexões, eu vou fazendo os encaixes, né? Exatamente trazendo as pessoas a conhecer o texto sagrado, né? Então, estou sempre batendo que nem água mole em pedra dura, né? Eu digo, você precisa ler em casa a palavra, trabalho muito o Novo Testamento primeiro, para eles terem esse contato, né? Eu digo, pelo menos, estamos com uma campanha aqui na paróquia, que é o terço diário, em família, com a meditação do Evangelho do dia, ou a leitura do dia, primeira leitura, o Salmo, o Evangelho. Então as pessoas, eu falo os aplicativos, eu estou sempre batendo nessa tecla e o pessoal está comprando essa ideia, eles estão rezando o texto, eles abrem lá o aplicativo no celular, fazem a leitura, às vezes tem uma reflexão ali embaixo, tem alguns sites que já tem uma reflexão, então está ajudando muito eles a pegar um texto sagrado, mexer com a palavra de Deus e ter esse contato, que acaba não tendo, né? É que nem no próprio ECC também, os próprios encontros eu falo nada de papelzinho e de mensagenzinha bonita, isso é para outro momento, nós temos que pegar o texto sagrado e trabalhar em cima nos nossos encontros, nossas formações, porque a palavra de Deus ela vai tocando, né? E no mês então de setembro a gente fala sobre ela, faz um momento especial, mas durante todo o ano a gente está sempre falando sobre os textos, né? E sempre reuniões, formações, o que eu faço, sempre uso a Sagrada Escritura, um texto, alguma coisa, para aquele momento especial. Padre, tu já deste bastante informações para nós sobre a vida aqui da comunidade, da São Luís Gonzaga de Sapiranga. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais dos movimentos que estão aqui presentes,
como é que está a questão dos jovens, a participação da juventude na igreja, também a acolhida às pessoas mais idosas também, esse contexto um pouquinho aqui da cidade da paróquia. Perfeito. Então também na plataforma você encontra também essas informações que eu vou falar, né? Que é a parte então de pastorais, ela está dividida em grupos ali para que o pessoal possa visualizar e saber o que está acontecendo. Então a paróquia São Luís Gonzaga, quem vem de Porto Alegre em direção a Sapiranga, a paróquia fica do lado direito, todo o lado direito de Sapiranga na rodovia. Quem vem em direção a Novo Hamburgo, Taquara, por exemplo, melhor ainda, né? Você tem todo o lado direito, aqui tem 27 mil habitantes, conforme a prefeitura, tem mais ou menos 93 mil habitantes Sapiranga. Então o lado esquerdo tem a paróquia do centro, Amaral Ribeiro. Então a paróquia São Luís Gonzaga, quando eu cheguei, que eu fui aplicando também um pouco dessa metodologia administrativa e de logística, né, para organizar a paróquia. Então nós temos o nosso calendário durante todo o ano, né, são mais 10 folhas com toda a programação, porque ela é muito intensa, né. Nós queremos muitas coisas bacanas aqui também, e com isso, então, essas pastorais, elas são formadas, o grupo de jovens tem o ONDA, que é quase 100, mais de 100 crianças, o CLJ foi reimplantado novamente, tem quase 30 jovens, está começando agora. Temos a parte, então, do ECC, temos a parte da catequese, temos a Cia do Bem, que é um grupo pequenininho, que a gente expandiu, que é a Companhia do Bem, onde nós trabalhamos com visita no hospital. Então as visitas, atualmente nós já passamos de 4 mil visitas às pessoas que lá estão, toda segunda-feira é feita essa visita, quarto por quarto, com oração, com bênção, é passado para mim a unção dos enfermos, também a parte de pessoas carentes é atendida por nós no hospital, mulheres que tiveram seus filhos, não tem fralda, não tem roupa, falta alguma coisa, a gente tem as campanhas, temos esse material conosco que a gente consegue dar esse suporte. Tanto na Páscoa como no Natal, a gente prepara também não só para aqueles que estão internos, mas também para os familiares que também são atendidos por nós. A gente também, muitas vezes, fica no lugar deles, para que eles possam, de repente, ir na casa, tomar um banho, voltar, descansar um pouquinho. A gente também tem esse tipo de trabalho. E ajudamos também os enfermeiros e médicos com a nossa oração, com a nossa presença, com o nosso carinho. E também Natal e Páscoa temos um evento especial, com violão, com canto. Passamos quarto por quarto, animamos o pessoal. E temos também o trabalho com idosos. Eu encaixei na grade de trabalho da paróquia 3 lares de idosos, que a paróquia aqui contempla. Dá mais ou menos 106 idosos, que eles têm missa uma vez por mês, intercalado de 15 em 15 dias. Então os ministros faz a celebração da palavra e a Cia do Bem também atua com esses idosos, com animação, com tudo também. E a Pastoral da Criança, que atende 210 famílias também aqui, com diversos trabalhos durante todo o ano. Então é bem intenso, né? E com isso, então, tem vários grupos, né? Desde capelinha, apostolado, temos a parte, então, de liturgia, canto, essa parte toda voltada também à comunicação, temos a pastoral da comunicação, que é a PASCOM, tem a pastoral da evangelização, que grava também toda uma programação, entrevistas. Então são várias áreas, são 33 grupos lá, você encontra discriminado todo esse trabalho também aqui na paróquia, né? Que está crescendo cada vez mais, né? E tudo ele gira dentro dessa organização, né? Uma agenda muito intensa. Hoje você marcar, por exemplo, um horário comigo, assim, quase lá um mês na frente, né? Estamos agendando já 2026, 2027. Tivemos também um salto muito qualitativo em casamentos aqui, né? Que bom. Eu estou 2 anos e 7 meses aqui e eu comecei a fazer um trabalho na missa, assim. Eu falei, você que está morando junto, sei que não foi casado ainda, vamos conhecer um projeto de Deus, vem para revelar a tua situação, vamos tomar um cafezinho junto, né? Papá, você que já foi casado na igreja, está numa nova união, também quero conhecer a tua história. E com isso veio a questão do Bom Pastor, para casais que estão numa nova união, um trabalho bem bacana, mas os casamentos, nós já passamos de 43, nesse período todo de regularizações e também de casais que entenderam o sacramento do matrimônio, entenderam o seu valor e estão vindo também, entrevistas estão vindo cada vez mais também, né? Então tem trabalhado muito, o casamento não é festa, o casamento não é aquela polpa, o casamento é você se encontrar com Deus. Não tem uma condição de fazer um casamento grande agora, enfim, faz um casamento simples, faz sua regularização, depois 1 ano, 2, 5, 10, faz a festa, convida o pessoal, convida o padre também, né? Para estar junto ali também na festa, né? Mas é bacana essa proximidade também, um valor muito acessível, porque tem gente que realmente não tem condições, e são pessoas que depois desse casamento, desse contato, entraram no ECC, ou fizeram o ECC e depois fizeram o casamento, hoje estão ajudando em vários setores da comunidade, né? Nessas
33 pastorais, 30 tem pessoas do ECC envolvidas junto ali também, né? Então, para tiver a dimensão do trabalho pastoral, né? E é puxado realmente, porque quem quer colher muito tem que semear muito. Quem semeia pouco, pouco colhe, já diz a palavra de Deus, né? Nós estamos já na reta final aqui da nossa entrevista. O Padre Césio falou mais ou menos a localização geográfica aqui da paróquia na cidade de Sapiranga. Eu quero dar uma dica. A gente sabe que a Diocese de Novo Hamburgo contempla muitas cidades turísticas, né? Então, uma dica é quem vai a Gramado, se organiza ali, olha os horários da missa e vem aqui participar na São Luís Gonzaga, depois segue para Gramado ou volta de Gramado e dá uma parada aqui em São Luís Gonzaga, participa da missa, conhece a comunidade, né, Padre? Se botar no Google ali, está o endereço também, nós estamos agora inaugurando o site também, que vai ter essas informações, mas na página do Facebook, né, Instagram também nós já temos os endereços direitinho do pessoal. Na descrição do vídeo também a gente vai colocar os horários das missas, todas elas, as dominicais e as missas também que tem durante a semana. Tem uma semana grande novena de Nossa Senhora, que é uma novena perpétua, em honra a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, né, que foi introduzido pelo padre anterior, o padre Everton, que estava aqui, né, e que lota a igreja nas quartas-feiras, né, com muitas bênçãos, muitas graças também. Sapiranga é uma cidade que é conhecida como a capital do voo livre, é isso, né? Isso, já esteve lá no... Já estive no Novo Ferrabras. O Ferrabras, né? Também é uma atração também da cidade, né? Que é lindo lá de cima, né? Quando o dia assim tá bem limpo, tu enxerga Porto Alegre ao fundo, né? A grande Porto Alegre também lá de cima, com uma vista fantástica. Não só o voo livre, também tem várias atividades aqui em Sapiranga, como campings também espalhados, né, para a família poder curtir aquele, fazer um churrasquinho, curtir a natureza. Tem riachos de água limpa também que dá para tomar banho, né? Tem várias programações. No site da prefeitura se encontra também essas informações, né? Padre Césio, muito obrigado aí por esse tempo, para a gente poder conversar, conhecer um pouco mais da sua caminhada de fé, do seu trabalho aqui em Sapiranga, na paróquia São Luís Gonzaga. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de poder fazer esse bate-papo, né? E também trazer um método novo de evangelização, que São João Paulo II sempre falava, usar novos métodos, né? Então, dentro da tua área profissional também, a gente pode utilizar também como evangelização, como eu fiz com a área administrativa, para fazer com que essa evangelização chegasse de um modo diferente, com toda a pregação, doutrina da igreja, tudo aquilo que ela nos oferece, a gente poder também utilizar dessa forma de dados para chegar no coração e também na vida das pessoas. Muito obrigado pela oportunidade e as portas sempre abertas. Venha conhecer o nosso trabalho, acesse nossas plataformas de informação através das redes sociais e fique por dentro de tudo que nós estamos fazendo e evangelizando aqui com as orações também de vocês. Espero que você tenha gostado desta entrevista. Considere aí compartilhar ela com os seus familiares, com seus amigos, pessoas próximas a você, moradores aqui da Diocese de Novo Hamburgo, mas também de outras dioceses espalhadas pelo Brasil. A gente sabe que Gramado, Canela, Nova Petrópolis recebem muitos turistas, então vale a pena a dica. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima!